Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Falando aí sobre grandezas e medidas, a gente vai aprofundar aí o estudo dos três descritores, o 11, o 12 e o 13. Então, vamos lá começar! O primeiro descritor é o 11, resolver problema envolvendo perímetro de figuras planas. Vamos lembrar que perímetro representa a soma de todos os lados da figura. E segundo o dicionário, perímetro é a linha de contorno de uma figura geométrica. É a soma dos lados de um polígono ou uma figura. É o contorno que limita ou circunda qualquer espaço. Perímetro urbano. Então, perímetro ou contorno é quando a gente soma todos os lados daquela figura geométrica, daquele polígono, daquele quadrado, daquele retângulo. Um descritor muito fácil e muito tranquilo, beleza? Vamos ver o probleminha. O pátio de uma escola tem o formato da figura ABCDEFGH. Então, é essa figura aí que tem vários ângulos de 90 graus e possui as seguintes dimensões. De C até D, de E até F, são medidas iguais e medem 4 metros. E AB, BC, ED e FG medem 2 metros. Pergunta qual é o perímetro desse pátio em metros. Então, temos aí as alternativas e vamos analisar como resolver esta questão. Beleza? Vamos lá, então. Ó. De A até B, foi dito no enunciado que mede 2 metros. Então, vamos adicionar 2 metros àquela medida. De B até C, foi dito que também mede 2 metros. De C até D, aí é maior aquele espaço, então mede 4 metros. De D até E, 2 metros, ou ED, tanto faz a ordem das letras aí, dos vértices, ok? De E até F, ou de F até E, também mede 4 metros, a gente vê pela distribuição no enunciado, e de F até G são 2 metros. Aí agora a gente fica com dúvida. E os outros valores, de A até H e de G até H? A gente pode dividir nessa figura com o valor que foi descrito em cima para a gente colocar ele embaixo. Por quê? Como os ângulos são de 90 graus, então embaixo a gente também estipula um ângulo de 90 graus. Então, vamos tracejar aquela região e 4 metros. Vamos tracejar aquela outra região e aí mais 4 metros, ok? E agora a dúvida, H na vertical. A gente pode ver ali que o 2 também desce, né? E traceja, ó, vê como fica bacana a figura toda dividida e ali a gente sabe que é o mesmo tamanho de BC, a mesma medida, então também vale 2. Traceja de novo, 2 de novo e 2 de novo. Então a gente dividiu toda a figura para que ela pudesse ter as suas medidas exploradas. Sendo assim, a gente dividiu toda ela e consegue observar as medidas de todos os seus lados. O canto superior, inferior, esquerda, direita, tudo direitinho, beleza? E agora, ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó, 32. Somando todas as medidas. 2 mais 2 mais 4 mais 2 mais 4 mais 2. De A até chegar em G, 16. De G até H, 4 mais 4 mais 2 dá 10. E de A até H, 6. Então, 16 mais 10 mais 6, 32. Uma questão tranquila, bem simples, no descritor 11, falando sobre perímetro. Vamos agora para o descritor 12. Resolver problema envolvendo área de figuras planas. E aí, área é uma região 2D, como a gente conhece como superfície, ok? A área, ela vai depender da figura, se é um retângulo, se é um quadrado, se é um triângulo, se é
um losango, se é um trapézio, se é um paralelogramo, vai depender da forma geométrica, ok? Então, vamos ver o que é superfície segundo o dicionário. Parte exterior e visível dos corpos, face exterior. É o conhecimento ligeiro e imperfeito das coisas. Laivos, verniz, aparência, mas a gente se detém à parte geométrica da coisa, então, superfície plana, ou seja, área de uma figura geométrica. E aí nós temos uma questão para trabalhar a ideia de área. Uma figura geométrica apresenta as medidas indicadas na figura. Nós temos um retângulo, figura quadrilátera, que possui 4 lados, 2 a 2 paralelos, ou seja, as bases são paralelas entre si, as alturas são também paralelas entre si. E os ângulos são com o valor de 90 graus, 4 ângulos retângulos, ok? 4 ângulos retos. E aí disse que a largura ou altura, raiz quadrada de 2. E disse que a base ou comprimento, raiz quadrada de 8. Você pode resolver essa questão achando as raízes aproximadas, a raiz quadrada aproximada de 2 e a raiz quadrada aproximada de 8. Pode ser feito dessa maneira também, e depois você acha a área total. Mas a maneira que eu pensei aqui foi a seguinte. Para um retângulo, a sua área vai ser calculada medindo-se base vezes altura, ou largura vezes comprimento, ou seja, lado vezes lado. É a mesma fórmula que serve para o quadrado, preste atenção. Então, a área desse retângulo vai ser raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Como os índices são iguais, são idênticos, a gente pode multiplicar os radicandos. Então, 8 vezes 2, 16. Como era raiz quadrada e raiz quadrada, a gente pôde multiplicar para dar radicando 16, repetindo o índice. E metro vezes metro, metro ao quadrado. Por quê? Aqui é uma figura 2D, 2 dimensões. Então, a gente precisa ter também ali na nossa unidade de medida elevado ao quadrado. E a raiz quadrada de 16, todo mundo sabe que é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Olha aí que resolução tranquila, que questão fácil para a gente trabalhar o descritor 12. Descritor 12, para a gente trabalhar aí falando de área com o retângulo, essa figura maravilhosa, simples demais da gente trabalhar em matemática. E por fim, vamos ao descritor 13, que é resolver problema envolvendo a área total e o volume, o volume de um sólido. Esse sólido geométrico pode ser um prisma, pode ser uma pirâmide, pode ser um cilindro, um cone, uma esfera, contanto que seja um sólido geométrico. Geralmente, galera, os sólidos que a gente vê são prismas e regulares, ok? São os mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. A caixa de um sapato, um tijolo, a caixa de um perfume, o reservatório de água. Então, geralmente, a gente vê mais, prismas, mas também a gente observa pirâmides, objetos, as pirâmides do Egito, o cilindro, um sólido geométrico muito utilizado, tambores, reservatórios também, cone, a casquinha do sorvete, e a esfera não precisa nem falar, bola de futebol, bola de basquete, bola de tênis, ok? Sobre volume, é o espaço ocupado por um corpo. Esse espaço pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. É o espaço ocupado por um corpo. É a medida desse espaço, o volume de uma superfície, volume da água, volume atmosférico, valor ou quantidade de volume. Um volume de gente é um exemplo, ok? Segundo o dicionário. E aí, para retratar o descritor 13, vamos falar sobre essa questão do SAEP, Sistema de Avaliação de Pernambuco, do ano de 2017. Uma embalagem de perfume tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, com 2 centímetros de largura, 6 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura. Poxa, professor, mas não tem a imagem para a gente trabalhar, a figura.
a questão ficou complicada. Você pode rabiscar um paralelepípedo reto retângulo aí no seu caderno, na sua folha de rascunho, e imaginar essa figura, esse sólido, ok? Aqui a gente pode imaginar que o sólido é mais ou menos nesse estilo, e você pode também criar sua figura parecida com essa para facilitar a nossa resolução. Já foi dito aí que a largura é de 2 centímetros, também foi dito que o comprimento de 6 centímetros e a altura de 8 centímetros. Então, é um esboço da do nosso sólido, da nossa caixa de perfume, uma embalagem para perfume. E aí o volume de um paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos relembrar sempre, galera. Perímetro é soma dos lados. Área, multiplicação dos lados, dependendo da figura geométrica. Volume, multiplicação das medidas, dependendo também das figuras, ok? Dos sólidos. Então, para esse prisma porque possui duas bases idênticas, congruentes, então nós temos aí comprimento vezes largura vezes altura. Agora, 6 é o comprimento, 2 é a largura e 8 é a altura. 6 vezes 2 vezes 8 dá um total de 96 centímetros cúbicos. E a gente marca ali a letra D para dizer que essa questão foi feita com maestria, com perfeição, 96 centímetros cúbicos. Beleza? Muito tranquilo, muito fácil falar sobre grandezas e medidas. Os descritores 11, 12 e 13. Um abraço e até a próxima, galera!